Toda vez que eu falo de Turquia aqui nesse canal, é sempre de um ponto de vista de alguém que já tá aqui há muito tempo. O que é muito natural, porque, né, gente, é mais fácil a gente saber do que a gente tá vivendo agora. Eu, com meus mais de 10 anos de Turquia, literalmente adulteci, me tornei uma mulher adulta neste lugar, do que lembrar de coisas que aconteceram há muitos e muitos anos atrás, quando o meu repertório sobre Turquia ainda era super básico e eu tava vivendo as primeiras impressões e as minhas primeiras experiências no país. Mas, atendendo a pedidos, essas são perguntas que eu recebo muito de quem começou a assistir novelas turcas recentemente, quer entender como funciona o país, cogita vir para a Turquia porque está trabalhando remotamente, home office, acha que poderia ficar aqui como nômade digital. Então, neste vídeo, eu vou contar para vocês as minhas primeiras 7 impressões que eu tive do país nos meus primeiros meses aqui, focando em especial no primeiro mês. Tava lembrando disso. Eu tenho alguns vídeos que eu gravei na época, eu nem tinha canal, mas eu tinha uma conta no YouTube, eu botava esses vídeos lá só pra eu ter mesmo. Então, reassistindo, eu me lembrei dessas primeiras impressões e é isso que eu vou compartilhar com você nesse vídeo. Como vocês sabem, a ideia desse canal é ser organic, ou seja, eu falo, eu não edito, eu odeio editar vídeo e a ideia é que seja realmente uma conversa bem fluida entre nós. Vocês gostaram muito do formato, vocês elogiaram aqui nos últimos vídeos, então me contem nos comentários já neste momento, porque me ajuda bastante, se vocês estão curtindo, quais outros assuntos vocês querem ver por aqui. E a primeira coisa, a primeira impressão que eu tive do país foi relacionada à hospitalidade. Isso porque eu venho do interior de São Paulo, ainda continua sendo uma cidade de médio porte, então não é uma cidade tão pequena, e apesar das pessoas no meu bairro, literalmente onde eu nasci e cresci, serem muito calorosas, porque afinal de contas todo mundo se conhece, eu percebia em cidades grandes como São Paulo, por exemplo, que as pessoas não são assim, muito pelo contrário, as pessoas são naturalmente um pouco mais grossas, um pouco mais ríspidas, estão com pressa, etc, etc. Já a minha primeira impressão da Turquia foi em Istambul, porque apesar de morar na Capadócia, eu pisei primeiro, né, no aeroporto de Istambul, e eu percebi que desde lá, todo mundo é muito cuidadoso com você. As pessoas são simpáticas, as pessoas perguntam, querem ajudar. Se você tem alguma dúvida, elas querem te auxiliar. Então, essa hospitalidade, digamos assim, essa vontade do turco de ajudar os outros me chamou muito a atenção lá no começo. Isso, inclusive, tem um nome aqui na Turquia. É uma palavra turca muito difícil, é misafirperverlik. Misafirperverlik significa hospitalidade, mas também significa tratar bem. Misafir é um convidado, um hóspede, alguém que está te visitando, alguém que você toma conta pois está recebendo. Então, o misafirperverlik é o ato de você cuidar bem de quem está te visitando a sua casa. Eles são muito assim. E assim que eu cheguei aqui na Capadócia, fizeram um jantar, né, para me receber, para me apresentar, amigos da minha mãe, pessoas do convívio dela. E todo mundo muito interessado em saber da sua vida, né? Daí que vem também o tal do dedikodu. Para quem não sabe, dedikodu significa fofoca, os turcos e as turcas, mas também os turcos, principalmente, são fofoqueirinhos. Então, todo mundo interessado em você, as pessoas te servem muito bem, servem muita comida, servem, né, querem que você fique à vontade na casa delas. Então, é uma parte muito importante da cultura turca e foi a primeira grande impressão que eu tive. E em segundo lugar, a gente já parte para algo que é muito relacionado ao misafirperverlik, que é a cultura do chá. Tudo bem que no Brasil eu fui criada, menininha criada com vó, né? Sempre muito próxima da minha avó. Então todo mundo que ia na casa da minha avó, ela passava um cafezinho, etc. E no interior a gente tem isso, vamos tomar um cafezinho lá em casa. Só que aqui, em qualquer lugar que você vá, as pessoas te oferecem chá. Mas quando eu digo qualquer lugar, é qualquer lugar mesmo. Eu já fui no banco resolver um negócio e me ofereceram chá. Você vai numa loja comprar um eletrodoméstico, uma Casas Bahia, digamos, da vida, uma loja desse porte, assim, aqui na Turquia, e te oferecem chá. Você vai no veterinário e te oferecem chá. Na agência de turismo, quando os guias vão visitar o meu escritório, a gente oferece chá para o cliente, para o guia. Então, todo lugar deste país vai ter um kettle, que é, né, aquela máquina, acho que é chaleira elétrica é o nome disso, com chá o dia inteiro. Eles renovam o chá, botam mais água, trocam a erva, tal, não sei o quê. Então, o chá é muito importante. Toma-se chá o dia inteiro, em todo lugar. Oferece-se chá para os outros. Se você não oferece, você está sendo mal educado. E isso faz com que a Turquia seja um dos países com maior consumo de chá per capita no mundo. Se não me engano, é
o maior, o país que mais consome chá no mundo, seguido da China e da Índia, eu acho. Desses outros 2 países, eu posso ser que eu esteja errada, gente, mas eu sei que a Turquia é o lugar onde mais se toma chá na face da terra. O terceiro ponto foram os gatos, e eu sempre amei animais. Quando eu era criança, eu falava que eu ia ser veterinária. E depois eu falava que eu ia ser bióloga marinha. Porque, não sei, gente, eu assisti um filme na sessão da tarde, um belo dia na minha vida, e alguém ali era bióloga marinha, eu falei, é isso, eu vou ser bióloga marinha. Só que essa paixão por animais, ela sempre existiu. Só que no Brasil a gente sabe que não é tão comum ver as pessoas tratando animais de rua. Existem muitos animais de rua, as pessoas se compadecem, né, as boas pessoas, mas não existe tanto cuidado assim. Já aqui na Turquia, eu percebi que a comunidade no geral, os bairros, os comércios, se sentem muito responsáveis pelos animais que estão ali na rua. As prefeituras marcam na orelhinha, colocam, né, o chipzinho de controle, as pessoas alimentam, mas com os gatos existe um carinho a mais. Isso também por motivos religiosos. Para quem não sabe, a Turquia não é um país muçulmano e não é um país islâmico. Direto eu vejo alguém aqui nos comentários falar, país muçulmano. Não é. É um estado laico, mas a maioria das pessoas se auto-intitula muçulmana. Então, se você perguntar para uma pessoa qual é a religião dela, ela vai falar para você que ela é muçulmana. E isso, gente, é um espectro assim, ó, gigantesco. Tem um muçulmano muito dentro da religião, que se veste, né, da maneira que está descrita ali, que faz todas as orações. E tem aquele muçulmano que não vai na mesquita, que bebe, que fuma, que tem piercing na orelha e que já teve 350 namorados, namoradas, enfim, tem todo tipo de muçulmano, assim como também tem todo tipo de cristão. Mas o que importa, o que isso tem a ver com os gatos, é que o profeta gostava muito de gatos. Então, por questões religiosas, os turcos, no geral, os muçulmanos, acreditam que os gatos são animais diferentes, que a alma deles é diferente, então os gatos são sempre muito bem-vindos nos lugares. E é por isso que você vai ver vários gatos em vários locais. As pessoas alimentam, as pessoas tomam conta, deixam eles passearem livremente. Eu mostrei num vlog aqui do canal, na minha última ida para Istambul, o Museu dos Gatos. Se você não viu, vá lá e veja, porque existe um cuidado e uma paixão muito grande do turco no geral por gatinhos, e eles estão nas mesquitas, estão nos comércios. Tem vários vídeos que eu vejo de turista, de pessoas que vêm pra cá, e gatinho dormindo na pilha de calça jeans numa loja, gatinho deitado em cima do carro, as pessoas alimentando os gatinhos na porta do comércio. Então, esse amor por gatos foi algo que me chamou muito a atenção. Inclusive, na época que eu me mudei pra cá, até mais de 10 anos atrás, existia uma gatinha muito famosa, que era a Gli. A Gli é uma gata que morava na Santa Sofia e ela era super famosa, tinha inclusive perfil no Instagram. Nessa época o perfil dela estava começando, né, 2011, 12 eu acho. O Instagram era muito novo, quase ninguém tinha, não era novidade, né, ainda no Brasil, mas a Gli já estava sendo notícia em todos os lugares. E eu lembro até de ter visto uma matéria de que o Barack Obama, que era presidente dos Estados Unidos quando ele visitou aqui a Turquia, viu a Gli e foi lá brincar com a Gli, porque ela era famosa nesse nível. Então, se você ama gatinhos, você vai amar a Turquia, em especial em Istambul, que é a cidade lotada de gatos. Essa é uma impressão um pouco mais negativa, mas eu tenho que contextualizar para vocês. Eu tive muito problema com o idioma quando eu mudei para cá. Na Turquia se fala turco. Se você acha que você vai falar inglês na Turquia, você está deveras enganado. São poucas as pessoas que falam inglês e as pessoas que falam, a maioria, não falam com fluência, tem um sotaque muito forte, muito pesado, e há dificuldade na comunicação, sim. Quem fala um bom inglês normalmente vai estar trabalhando em hotéis de luxo ou vai estar trabalhando em grandes multinacionais, em empresas que trabalham com comércio exterior ou que estão em constante negociação com pessoas de outros países. Mas no dia a dia, a possibilidade de encontrar um turco que fale um excelente inglês numa padaria, por exemplo, é de 1 em 350 milhões, eu acredito. Sem contar que existe diferença, assim como no Brasil a gente tem o sotaque do norte, o sotaque do nordeste, o sotaque do sul, o sotaque de São Paulo, do Rio de Janeiro. Todo mundo está falando português, mas você tem quem fala porta, que é o meu caso, né? Nascida e criada no interior de São Paulo, e você tem quem fale porta, e você tem quem fale porta. Então, é a mesma palavra. Na Turquia,
É a mesma coisa, gente. Existe o sotaque istambulita, que dizem ser o turco mais limpo, né? A fonética mais limpinha do idioma turco. Aí você tem o pessoal de Karadeniz, que, nossa senhora, eu já vi alguns vídeos e eu não entendo. Existe o sotaque da região do Egeu, por exemplo, da região de Tráquea, e existe o sotaque da Anatólia. Eu descobri há pouco tempo na minha vida, eu falo turco, né, no meu dia a dia, e eu aprendi a falar turco aqui na Capadócia. Apesar de ter feito curso por uma universidade de Istambul de turco, é aqui que eu moro, é aqui que eu convivo, e as pessoas com quem eu me comunico são turcas daqui. Eu descobri que eu tenho sotaque de caipira. Ou seja, eu que já falo porta no Brasil, porta, sotaque caipirês, também tenho sotaque caipira em turco. Vocês acreditam nisso? Qual foi a minha surpresa? Então, no começo eu tinha muita dificuldade, porque o povo daqui da Anatólia, daqui de Nevşehir, né, a região da Capadócia, falam de uma forma que, se você não sabe o idioma, você acha que eles estão sendo grosseiros. Eles falam alto, eles falam rápido, eles falam muito projetado, né, falam bem pra fora. Então, constantemente, no começo, eu ficava falando pra minha mãe assim, eles estão brigando? Eles estão discutindo? Por que ele tá bravo? Ela falava, eles não tá bravo, eles não estão brigando, eles não estão discutindo. Mas se você não conhece o idioma, você acha que sim. Aliás, eu vou falar aqui pra vocês uma coisa bem desagradável, que é, existem algumas pessoas doentes da cabeça, né? Tem gente que sai de casa já com a intenção de ter problema. Trabalhando com viagens, sou obrigada a dizer que muitas pessoas viajam pelo hype de viajar para poder falar que está viajando, nem gostam de viajar, mas porque se tornou um símbolo de status, você viajar para o exterior e participar de atividades e ter acesso, né, à cultura de outros lugares, essas pessoas fazem isso para dizer para os seus amigos que viajaram e para manter ali o seu status. Então tem gente que já sai de casa com a nuvem negra na cabeça, e a nuvem negra chega aqui na Turquia como? Mais carregada do que nunca. Então, várias vezes, cliente com o chat GPT ou com o Google Translator, a tradução não funciona direito, tá? Sou obrigada a falar para vocês, gênios. A tradução não funciona direito. Não adianta você pegar o seu telefone e colocar para escutar a conversa o que é que um turco está falando, porque você acha que ele está falando pelas suas costas ou algo do tipo, e aí a tradução sai toda errada. Por quê? Não é possível traduzir de turco para português com exatidão em nenhuma plataforma, e, principalmente, a língua que se fala aqui na Anatólia Central é muito difícil. É o que eu falei, eles falam alto, falam projetado, tem as próprias expressões, tem os próprios dialetos. Muita gente daqui é de vilarejo, que a gente chama de köy, são pessoas que são köylü, ou seja, da vila, e aí falam de uma forma ainda mais enigmática. Então não adianta você vir com o seu, ai, não, porque estão falando de mim e aqui não tá saindo. Minha filha, faça um curso de turco, se você faz questão de entender tudo o que estão falando e se você tem mania de perseguição o suficiente para achar que sempre estão falando de você, né? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala em turco normal, que seria, como você está? Está tudo bem? How are you? How is everything? Em inglês. E aí em turco seria, nasılsınız? İyi misiniz? Aqui na Capadócia é nörüyorsun. Nörüyorsun. Como você tá? O que está pegando? Nörüyorsun. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que o tradutor ou o GPT vai te explicar o que é nörüyorsun? Sendo que em turco é nasılsınız? Nasılsın? Então tá bom. O idioma foi uma dessas primeiras impressões e é um dos motivos pelos quais eu decidi aprender, porque eu percebi que não dava para ficar utilizando outras pessoas como recurso. E eu até quero fazer um vídeo sobre independência, tá? A independência conquistada após os 30 anos de idade. Isso tem muito a ver com o idioma turco, porque foi o meu primeiro... Opa, preciso ser independente, cuidar da minha vida, não posso ficar dependendo de macho para me ajudar a fazer as coisas mais básicas. Comentem aqui se vocês querem esse assunto nesse vídeo, é bem pertinente e pretendo já trazer para vocês, mas a depender aí do interesse, eu posso agilizar. A comida, em sexto lugar, foi uma coisa que me pegou muito, porque eu achava que eu ia detestar a comida turca. Eu fui uma criança com muito problema para comer, muita seletividade alimentar. Vou falar aqui para vocês algumas coisas que eu não como. Eu não como carne vermelha, e não é porque eu virei vegetariana, por questões morais, por uma escolha. Eu nunca comi carne na minha vida. Eu era um bebê, eu tava com o dente nascendo,
O pediatra falava pra minha mãe me dar um bife, uma carninha pra eu mastigar. Eu cuspia, eu jogava o bife longe, o bife ia parar debaixo da geladeira, debaixo da mesa. Se colocavam carne no feijão, né, pra cozinhar e depois me dessem, eu sentia o gosto e eu ficava mal, eu passava mal. Então não existe um momento na minha vida em que eu comi carne. Meu organismo simplesmente rejeita. Nunca entendi por quê. E em determinado momento, depois de muito insistir, o médico falou pra minha mãe: esquece, ela não vai comer, ela passa mal, então deixa quieto. Realmente passo mal, tá? A ponto de que durante a universidade eu resolvi insistir em comer carne pra ver o que acontecia e tive que fazer lavagem no hospital porque eu tava passando mal mesmo, uma dor de cabeça insuportável. Então eu não como carne vermelha, eu não como arroz, eu não como peixe, eu tenho alergia a frutos do mar, camarão, não gosto de salsicha. Legumes e verduras eu como todos, tá? Inclusive eu sou apaixonada por brócolis, jiló, vagem, cenoura, peito de frango grelhado é uma coisa que eu como. Então assim, minha seletividade alimentar sempre foi bem intensa a vida toda. E quando foi pra me mudar pra cá, eu fiquei com muito pé atrás, porque eu pensei assim, gente, eu vou morrer de fome. Eu não vou conseguir comer nada nesse país. E qual foi a minha surpresa quando eu percebi que a culinária da Turquia, ela é perfeita. Principalmente aqui na Anatólia Central, não se come tanta carne na Turquia, apesar de alguns dos pratos principais mais famosos do país, os kebabs, serem à base de carne. As pessoas têm muitos pratos à base de vegetais, por ser um país onde a carne é cara e não tem pastos e carne por aí. Muita carne daqui vem de fora, né? Então, e a praksarması, aquela dolma, charutinho de folha de uva, menemen, ovos, o café da manhã turco, as geleias, os queijos, as massas. Tem várias comidas muito gostosas aqui, os doces. Então, assim, não é à toa que quando eu primeiro cheguei na Turquia, eu era bem, né, eu tava com bastante sobrepeso, porque eu tava saindo da faculdade e eu comia fast food o dia inteiro. Pá, emagreço, vou pra 58, 59 quilos. E aí ganho tudo de novo, amigas. Hoje em dia nós estamos aqui, ó, fazendo academia, sim, mas ainda com um fofinho aqui embaixo, porque eu gosto de comer, eu sou brasileira turcada, a comida é bom, entendeu? A comida da Turquia foi uma primeira impressão maravilhosa que me acompanha até hoje. Vou confessar pra vocês que já aconteceu de eu estar em outros países e resolver ir num restaurante turco em algum dia, porque me deu saudade, me deu vontade de comer a comida turca. Eu sou apaixonada por comida turca e realmente não gostaria de viver sem. Peço na minha casa. Vou provar pra vocês. Acabei de me lembrar que eu comprei um negócio. Antes de gravar esse vídeo, são 12:00. Eu almocei antes de gravar esse vídeo. E eu pedi umas comidinhas de um restaurante muito bom. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, a minha marmita. Charutinho de uva com bolinho de iogurte e um limão, tá? Esse é o nível da minha paixão pela comida turca. E não é que não tem mais nada para comer aqui, não. Muito pelo contrário. Eu moro numa região, inclusive, da cidade, que tem muito restaurante de vários tipos. Mas ainda assim, comida turca incrível. E em último lugar, mas não menos importante, essa foi uma primeira impressão muito particular minha, que foi: eu fiquei apavorada quando eu cheguei na Capadócia. Apavorada. Apavorada. E é meio besta, mas vocês têm que entender o contexto. Quando eu cheguei aqui, não existia informação na internet sobre Capadócia. Minha mãe já morava aqui, meu padrasto, enfim. Mas não existia informação. Você não podia entrar na internet e digitar lá Capadócia e aparecer um monte de coisa. Não tinha stories, não tinha conta de Instagram. As pessoas não tinham Instagram. As que tinham Instagram não eram pessoas que ficavam viajando, sabe? Mostrando pra você conteúdo de viagem. Não tinha vídeo no YouTube. Não tinha nada. Você digitava Capadócia, tinha uma página da Wikipedia com meia dúzia de informações. E uma página, um site muito antigo, muito antiquado do consulado. Então, quando eu cheguei na Capadócia, eu não sabia muito bem o que esperar, né? Eu via coisas assim, minha mãe tinha me mostrado algumas coisas e tal, mas eu não sabia muito o que esperar. Gente, tava frio, muito frio. Eu vim pra cá, me mudei no auge do inverno. Não tinha tantas coisas quanto tem hoje em dia, então era um lugar bem menor, bem menos badalado. E tava de noite e eu só via aquele monte de montanha, 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 estrada, estrada, estrada. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz na minha vida? Que buraco que eu fui me enfiar?
E agora? E aí eu não vi direito, porque, enfim, de noite, né? E aqui tem muito vale, muitos parques naturais, e você realmente não vai ver nada à noite, porque não tem iluminação, é um parque natural. No dia seguinte, caiu uma neve, mas caiu uma neve, e eu fiquei desesperada, e foi a primeira vez que eu abri a janela e vi o todo. Eu chorei. Eu chorei porque eu fiquei apavorada. Eu falei, meu Deus do céu, que buraco é esse? E agora, Senhor, o que é que eu faço da minha vida? Me deu aquele 5 minutos. Por isso que eu vi falando também que é o seguinte. Ai, eu não sou corajosa. Gente, eu nunca estive preparada pra nada. Eu só fui, entendeu? Com medo mesmo, mas eu fui. E ainda bem, porque né, penso muito nas coisas, não sou uma pessoa impulsiva, mas o medo continua lá. E eu sou muito orgulhosa de ter sentido esse primeiro medo, mas não ter desistido de ficar aqui, porque mudou a minha vida e eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então, se você está pensando em vir para cá e gostaria de saber, na opinião de alguém que já tá aqui há muito tempo, as primeiras impressões, aquilo que realmente pegou para mim, que fez eu falar assim, nossa, me lembrar, né, do que aconteceu, essas são as minhas primeiras impressões. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui, deixem nos comentários e também deem ideias de outros vídeos que eu posso gravar aqui para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!